Olá, tudo bem? Hoje eu vim fazer aqui o que eu estava devendo para vocês, tá bom? Vou pegar o CA, a gente vai usar o caderno de atividades para abordar alguns temas de revisão aí de gramática. Ai, gramática, meu Deus, não é difícil. Lembra? A oportunidade está nos olhos de quem vê, então vamos ver gramática como uma oportunidade positiva aí, tá bom? E a revisão é rapidinho, mamão com açúcar, filezinho. Termos da oração, são termos essenciais lá. Então, vamos começar. Frase é tudo que tem unidade de sentido. Então, frase nominal não tem verbo, bom dia, boa tarde, oi, ok? Frase verbal, a frase que tem verbo, que aí eu transformo o nome dela para oração. Então, dentro da oração, eu vou analisar alguns fragmentos. Inicialmente, eu vou analisar o sujeito e o predicado. O sujeito, então, é quem está falando, o predicado é sobre o que eu estou falando. No exemplo 1 aí, o Juca é o sujeito e o predicado é tudo junto com o meu verbo que complementa aí a ideia de sentido. Beleza? Eu queria deixar uma coisa bem clara. Quando eu falo em núcleo, neste primeiro momento, que eu estou falando de verbo de ação, ok? Verbo nocional. Então, saiu. Quem sai, movimenta-se. Está num lugar e vai para outro. Então, por isso, de ação. Quando eu falo em núcleo do meu sujeito ou núcleo do meu predicado, é sempre a principal informação. Então, se eu falar assim, analise a seguinte oração. Juca saiu cedo. Quem é o sujeito? Juca. Qual é o núcleo desse sujeito? Juca. Continua sendo Juca. Se eu for falar, então, analise os termos da oração, identifique os sujeitos. O sujeito e o núcleo do sujeito, predicado e o núcleo do predicado. Então, o sujeito é Juca, o núcleo é Juca. O predicado é saiu cedo e o núcleo é o meu verbo, neste momento em que o verbo é um verbo de ação, seria o saiu, ok? Vamos seguir aí um pouquinho, vai ter alguns exercícios, né, que nós já fizemos e já realizamos as correções em sala de aula. E a gente vai para a próxima unidade, que é sintagma verbal e nominal. Sintagma nominal, unidade de sentido completo de sujeito ou substantivo, ok? Vou explicar aqui para vocês. Então, eu tenho o exemplo do sintagma nominal, os três candidatos. Os é determinante, ok? Porque ele entra numa janelinha que eu vou determinar se esse candidato é do gênero feminino ou masculino, beleza? E os, porque eu vou determinar também se ele vai estar no plural ou singular. 3 por quantitativo, então de numeral. 1, 2, 3. Então, os três, se eu fosse analisar termo por termo, né, na análise morfossintática, se eu fosse analisar termo por termo, seria o artigo, dentro de um contexto de análise sintática, ele é o determinante, 3 é numeral, também determina a condição, candidatos é o meu substantivo, certo? É o que dá nome. Por que sintagma nominal? É o meu sujeito, é a mesma ideia, eu só mudo o contexto ali, a palavra de análise. Os três candidatos é o meu sintagma nominal, ok? É o núcleo da minha informação ali de sujeito. Sintagma verbal vai seguir a mesma linha, então ele vai ter a estrutura aí do predicado, né? Ele é o predicado da oração, ele vem com essa mesma proposta. Na realidade, ele só muda o nome dos termos ali, mas a finalidade é sempre a mesma, tá bom? Vamos seguindo. Adjunto, adnominal. Adjunto, o que vem junto, o que está junto. Vamos pensar. Tem uma música do Claudinho Bochecha, não deve ser da época de vocês, né? Ele fala assim, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. O adjunto é assim, ele está junto com quem precisa dele. E quem precisa dele? O substantivo. Show, fechou. Ele pode ser um adjetivo, ele pode ser uma locução adjetiva, ele vai ter uma locução adjetiva.
Aqui dá para ver, ó, o livro, então, é substantivo, de José. Esse de é uma preposição, então, por isso, locução adjetiva. Artigo definido e indefinido, ele vai definir o gênero do meu substantivo. Pronomes possessivos, pronomes indefinidos, demonstrativos e numerais. Show, facinho, nem doeu, a gente só segue o fluxo e vamos para a próxima unidade. Adjunto adverbial. Lembra do tá juntinho lá? Avião sem asa não voa, mesma coisa, precisa ter. Então, adjunto adverbial. Está junto com o verbo, ele modifica o meu verbo. Em qual condicional? Quais são as condições de mudança? De tempo. Então, ela saiu ontem, ela sairá amanhã, ela virá hoje. De lugar. Roberta deixou a mochila ali, Beatriz está em casa. Modo, negação, dúvida, afirmação, intensidade e causa. Então, assim, os mais fáceis são de afirmação. Sim, certamente, correto. Negação, não, nunca, jamais. Os de modo, depressa, devagar, com tranquilidade, com calma. Lugar também é super simples. Como eu consigo identificar, professora? Nossa, mas é muito difícil. Cara, não é difícil. Respira fundo, a gente vai conseguir. Eu vou identificar o meu verbo na primeira oração, ok? Aqui, ó, vamos juntos. Ela entrou rapidamente em casa. O verbo, ela é sujeito, ok? Se a gente for analisar o sujeito simples, que só tem um sujeito. Entrou é o meu verbo. Quem entra realiza a ação de, né? Movimentação, lembra? Verbo de ação. Então, entrou rapidamente a condição, o modo com que ela entrou. Eu modifiquei meu verbo, complementei ele. Então, aí é o meu modificador, aí é o meu adjunto, ok? Estou mostrando a forma com que eu entrei, o modo com que eu entrei. Beleza? Nessa videoaula, eu vou parar aqui no adjunto adverbial com vocês. E aí eu vou gravar uma próxima para a gente terminar ou dar um andamento aí na nossa revisão. E vocês terem tempo para fazer as anotações. De novo, deixa os comentários, dá o seu like, eu volto para responder, tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos e até a próxima videoaula.